Chega aqui perto do pastor. Cabrãozinho. Tem uma turma lá atrás, já foram lá para trás? Não? Já fugiram? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos lá? Muito bem. Chega aqui, moça linda, para a gente orar. Vem cá. Vamos orar, queridos, por essas crianças. Vamos fechar os olhinhos. Pai querido, ó Deus, toma em tuas mãos cada pequenino. Tua palavra diz que nós não devemos embaraçá-los. O Senhor Jesus ensinou isso, mas deixá-los vir até a Ti. E nós queremos pedir ao Deus que o Senhor ajude, ó Pai, o Gustavo e a Camila, que vão estar com eles hoje ensinando a Tua palavra, para que eles cresçam na Tua palavra, que eles saiam daqui alimentados pela Tua palavra. Cuida deles, ó Pai, nós entregamos eles em Tuas mãos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, podem ir bem devagarzinho, Deus abençoe. Querido Esdras, presbítero Esdras, chega aqui para a gente orar juntos. Meus amados irmãos, eu tive um contato muito curto com o Esdras em Boston, né, Esdras? E logo depois Esdras veio para a Flórida e aqui a gente se encontrou, Esdras e Sheila. E a gente tem adquirido uma amizade, graças ao bom Deus, assim como os presbíteros lá de Boca Raton. E ele vai estar trazendo a palavra do Senhor hoje, eu queria orar por ele. E já dizendo aos irmãos que, assim, de fato, depois da conferência que nós tivemos, alguns domingos, a gente vem tendo sempre alguém aqui pregando, estando com vocês, e tem me dado uma folga, né, para que eu possa me dedicar a uma outra área, que daqui a pouco, no final do culto, eu vou estar falando com vocês, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, toma o presbítero Esdras em tuas mãos, usa ele conforme a tua vontade, usa ele para ele ser boca do Senhor nessa hora, que ele seja tremendamente usado por ti, poderosamente usado por ti, e possa ser profeta do Senhor para falar aos nossos corações. Nos abençoa nessa hora, prepara nossos ouvidos, nossa mente, nossos corações para sairmos daqui como praticantes das tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu fazer o setup aqui primeiro. Eu coloquei uns slides aí, eu espero que possa projetar os slides para nos ajudar a acompanhar no estudo dessa palavra. Nosso estudo de hoje à noite será no livro de Lucas. Lucas, convido a todos a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 ao verso 31. Lucas 16, versos 19 a 31. Essa é uma passagem bem conhecida de, creio que a maioria de todos aqui. E se torna até um pouco desafiante pregar num texto conhecido, porque nós já vamos vir com algumas questões pré-determinadas na nossa mente. Então eu queria que vocês prestassem um pouco mais atenção, talvez a gente possa aprender um pouco mais nesse texto, né? Como título desta pregação, eu estou pegando emprestado um estribilho lá do livro de Apocalipse, que Jesus fala para João, quando escreve as cartas às 7 igrejas, Jesus usa o termo eu conheço. Eu conheço, Cristo conhece. Até um pouco redundante, né, dizer que Cristo conhece, porque todos nós aqui provavelmente sabemos que Cristo conhece tudo. Ele é onisciente. Esse título poderia ser também a grande advertência, ou o grande aviso
que Jesus nos dá neste texto, nessa parábola. Vamos ler então. Acompanhe lá comigo. Ora, havia certo homem rico, Lucas 16, a partir do verso 19. Pode passar o slide, por favor. Próximo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Porque respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Vamos orar. Pai Celeste, Pai de amor, a Tua palavra foi lida, ela é eficaz, ela é verdade. Ó Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito venha fazer a Tua obra, convertendo corações, Senhor Deus, e ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis à Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Então, é uma parábola que se encontra somente em Lucas. O Lucas era o único discípulo de Jesus que não era judeu, era gentio. E é interessante que em Lucas também vamos encontrar algumas coisas que é só de Lucas. Por exemplo, em Lucas você vai encontrar 9 orações, das quais 7 orações de Jesus, das quais 7 só são registradas em Lucas. É interessante, ele tem uma ênfase na área de oração de Jesus. Jesus sempre que havia de acontecer ou fazer algo de importante na caminhada dele aqui, por exemplo, escolher os discípulos, Jesus orou antes de fazer isso. No Getsêmani, Jesus ora. Então, essa é uma peculiaridade de Lucas, do livro de Lucas. O slide número 2, por favor, esse é o 3. No slide número 2, nós vamos notar aqui o seguinte. Isso mesmo, obrigado. Nós podemos dividir esse texto em 3 partes. Vida, que é do verso 19 a 21, que são 3 versículos. Morte, Jesus só gasta um versículo na morte. E depois ele vai gastar 9 versículos no pós-morte. Então, uma coisa que é importante nós prestarmos atenção é que quando Jesus gasta mais tempo no assunto, ou até mesmo quando Jesus usa uma palavra num texto pequeno,
mais de 3 vezes, mais de 2 vezes, nós temos que prestar atenção nessa palavra. Por exemplo, você vai ver aqui, depois nós vamos rever, Jesus fala 4 vezes nesses textos, nesses versículos que nós lemos, a palavra tormento. Né? E então, Jesus está aqui falando para quem? A pergunta. Quem Jesus está falando isso aqui? Então, se você for pular um pouquinho no verso 15, lá a gente fala que isso aqui faz parte de uma grande pregação de Jesus. Lá no início fala assim, aproximaram-se os judeus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, eles chegavam para ouvir, mas ali também estava quem? Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, é o seguinte, os rabinos daquela época, eles tinham uma visão de que Deus iria receber o pecador. Mas é o seguinte, é que o pecador que vai a Deus, Deus vai receber. Deus vai receber os pecadores, mas não da forma teológica que eles tinham daquela época. Aí, só de cara, Jesus apresenta uma parábola conhecida também de todos nós, que é da ovelha perdida, onde o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. É Deus quem vai atrás. Então é isso, logo de cara ele já confronta a teologia errada daqueles fariseus e os escribas. Então eles estão contando, Jesus está contando essa história para eles. Slide 3, por favor. Eu vou contar um pouco de história aqui. Antes do tempo de Jesus, no tempo egípcio, bem antes de Jesus, havia um conto que havia um homem rico vestido de linho fino e um homem pobre numa esteira de palha, cujos papéis foram invertidos depois da morte. Esse conto egípcio foi levado pelos judeus de Alexandria para Israel. E aí, só que os judeus modificaram esse conto. E esse conto foi modificado, que virou um folclore no povo judeu. Eles modificaram o seguinte, a história de um rico coletor de impostos e um pobre professor da lei. O professor da lei daqui seria o professor do Torá. E esses dois morrem. Depois da morte, eles contam que o professor passeava em largos rios no paraíso. Ele tinha acesso às frutas, coisas boas do paraíso. Enquanto o coletor de imposto, ele ficava em pé, perto de um rio, com sede, e ele não conseguia alcançar a água. Não conseguia matar a sua sede. Então, você tem Jesus com a sua esperteza, com a sua capacidade de pegar as coisas e transformá-la em parábolas. Jesus era gênio nisso. E todos os que o ouviam sabiam dessa parábola. Sabiam desse conto, né? Então Jesus usa esse momento para fazer isso. Próximo slide, por favor. Eu estudei num livro de Simon Kistemaker. E ele diz que existem 3 tipos de parábolas. Parábolas verdadeiras, parábolas de história e parábolas de ilustração. As parábolas verdadeiras são ilustrações do dia a dia. Todos que ouvem recebem ela como verdadeira e transmite uma verdade muito fácil. Não há base nenhuma para objeção. Então, por exemplo, você tem a parábola da semente, que é em Marcos 4:26, que é uma parábola verdadeira. Tem a parábola da ovelha perdida, que nós falamos aqui. E tem a parábola da dracma perdida. Então, essas são parábolas verdadeiras. Nós temos também parábolas de história. Essas aqui são um pouquinho mais difíceis. A verdade não é óbvia nessas parábolas. E elas geralmente têm um costume geralmente aceito, né? Refere-se a algo que aconteceu no passado, né? E aí você pode encaixar nessa aí a parábola do joio, a parábola do administrador infiel. E por último, a ilustração. A ilustração são categorizadas como exemplos de história.
exibe exemplos a serem imitados e exemplos a serem evitados. Por exemplo, essa parábola que acabamos de ler, ela é uma ilustração. Por isso que eu fui lá atrás e peguei essa história que veio lá do Egito, levado para o povo judeu, que virou um conto no meio deles. Então, o rico e o mendigo é uma parábola ilustrativa. O bom samaritano é uma palavra ilustrativa. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, existem estudiosos que falam que isso aqui é uma verdade. Por quê? Porque é a primeira e única parábola de Jesus que usa um nome para uma pessoa, usa um nome para uma personagem. Que nesse caso é Lázaro. Mas existe uma grande razão por que tem esse nome, Lázaro. Você sabe qual o sentido, a tradução do nome Lázaro? Lázaro é uma versão curta do nome de Eleazar, que significa a quem Deus ajuda. Por isso que eu falei assim, o título seria Eu Conheço. Vamos encaixar talvez esse Lázaro na história do outro Lázaro que a gente conhece, que Jesus ressuscitou. Então, próximo slide, por favor. Então, como nós lemos aqui, nós vamos achar contrastes muito grandes nessa parábola. Nós vamos ter contraste, desculpa aqui, de um homem com nome e um homem sem nome. Um homem riquíssimo e um homem super pobre. Um homem rico, descendente de Abraão, e um homem pobre, descendente de Abraão também. Homem dono de uma casa suntuosa, homem largado na calçada. Homem que fala e argumenta, homem que não emite um som. Homem sem título no inferno, homem com nome no paraíso. Homem sozinho eternamente, homem bem acompanhado no céu. Homem em tormento eterno, homem em uma bonança eterna nos céus. Então, são contrastes fortíssimos que podemos encontrar neste texto, né? E agora é o seguinte, eu gostaria de voltar para o texto. Eu vou lendo versículo por versículo. Quem sabe nós podemos tirar alguns ensinamentos para nós todos dentro desse texto. Então, acompanhe aí comigo a leitura novamente, voltando ao capítulo 16 de Lucas, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Gente, seguinte, púrpura era uma cor quem vestia púrpura naquela época era somente pessoas riquíssimas, geralmente ou eram reis, porque a cor púrpura daquela época vinha de moluscos do mar, e aí você tinha que mergulhar profundamente para tirar esse molusco e ter essa cor púrpura. Então, vocês lembram que Atos 16:14, lá menciona Lídia, ela vendia púrpura. Então, é essa púrpura aqui. Então, era muito caro ter uma roupa de púrpura. E esse homem, o que Jesus dá de cara aqui, ele era muito rico, ele não preocupava com nada na vida dele, por ser riquíssimo, né? Continua na leitura, verso 20. Havia também certo mendigo chamado, o quê? Lázaro, a quem Deus ajuda, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, ele deu nenhum versículo aqui, ele já deu uma pincelada, você vai lendo as coisas e vai pintando o quadro. Ele está na calçada, né? O interessante aqui é que essa palavra, que jazia, é um português até clássico, né? Mas o grego original aqui, dessa palavra, chama balou. Eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente. Mas o que significa é o seguinte, que alguém chegou ali e jogou ele naquele lugar. É tipo assim, talvez ele tinha alguém que cuidava dele, cuidava de Lázaro, mas falou assim, vou jogar você aqui, quem sabe esse rico pode te ajudar em alguma coisa.
Então é isso, ele estava ali jogado. E eu provavelmente não tomava banho, as chagas talvez doença de pele por não tomar banho. Então é um quadro também bem miserável dessa pessoa. Aí ele fala assim, verso 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Deixa eu levar você para um dinner naquela época. Naquela época não tinha guardanapo, paper towel. Talvez na casa desse rico haveria um pano. Mas vamos no geral, comia-se com a mão. E até hoje tem costumes lá, de muitos lugares, eles comem com a mão. E quando eles comem com a mão, suja de gordura a ponta do dedo. Sabe o que eles tinham, principalmente na casa dos ricos? Eles tinham um bowl, uma jarra, com farelos de pão seco. E aí eles enfiavam a mão naquele farelo seco, secava a gordura e jogava o farelo debaixo da mesa. É isso aqui que Jesus está falando. Aquele pobre miserável jogado na calçada, ele estava querendo aquelas migalhas. Vocês estão vendo o quadro que Jesus pinta só nessa parábola maravilhosa aqui? Então, aí nós terminamos a primeira parte, que é a vida. Aí Jesus vem no verso 22, gasta um versículo só. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Presta atenção. Só aqui já chocaram os caras. Como que pode aquele cara fedorento ser carregado por anjos para o seio de Abraão? Só aqui os caras já estavam chocados com a palavra de Jesus. E Jesus choca para chamar a atenção. Então, e aí o que ele fala do rico? Morreu também o rico e foi sepultado. Talvez tenha tido um sepultamento muito bonito, porque ele tinha 5 irmãos, né? Então choravam as pessoas. E aí a gente entra na parte da terceira parte, a pós-morte. É onde Jesus gasta mais tempo. E aí é onde que nós precisamos prestar mais atenção. Porque a pergunta é, por que este homem está no inferno? O que levou este homem ao inferno? Será que a gente vai encontrar a resposta aqui? Com Jesus falando? Vamos lá, vamos tentar achar a resposta. Então, vamos lá, verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então é o seguinte, como eu falei já, essa palavra tormento é falada aqui 4 vezes. A palavra tormento em grego chama bassanos, que literalmente é tortura. Existia uma ferramenta naquela época de tortura que chamava bassanos. Eles usavam a tortura, por exemplo, para tirar a verdade de certas pessoas. Fazem isso, às vezes, até hoje, na guerra. Agora eu pergunto para vocês. Um corpo morto, se você fizer tortura nele, ele sente alguma coisa? Nós vamos chegar lá por quê disso. Levantou os olhos no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mais uma vez, Lázaro está no céu. Verso 24. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A palavra tormento, segunda vez aparece. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho. Eu queria parar aqui um momento. Jesus, na sua capacidade de avisar as coisas, ele fala aqui o seguinte, que o homem no inferno, ele está apelando pela sua linhagem.
ele é filho de Abraão, descendente de Abraão. Então o que ele faz? Pai Abraão, tem misericórdia de mim, né? Manda Lázaro vir, que eu estou morrendo de sede. E molha o dedo só para poder pôr uma gotinha d'água na minha língua. Aí, Jesus, ele fala no verso 25, com a resposta de Abraão, o que ele responde? Filho. Jesus não nega que ele é descendente de Abraão. Eu acho que a mensagem aqui é o seguinte: nós estamos na igreja, muitas das vezes, pensando que a nossa linhagem ou alguma coisa vai nos livrar do inferno. Por exemplo, eu tenho meu pai que é presbítero, eu não vou para o inferno. Eu dou dízimo todo dia, eu não vou ao inferno. Eu sou uma pessoa muito santa, não falo palavrão, não vou para o inferno. Então, temos que estar atentos a isso, que tomar cuidado que não vai ser a linhagem ou algo que vai nos livrar do inferno. Aí no verso 25, tem uma palavra importante que Jesus fala aqui. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, consolado, e tu em tormentos. Terceira vez a palavra tormentos. Lembra-te. O que Jesus está lembrando aqui para nós é o seguinte, que quando a pessoa morre, ela não dorme. Não tem essa teoria de que eu vou morrer, eu vou dormir. Você vai estar ciente de tudo. Sua consciência estará viva, lembrando. Você já imaginou? Eu tenho certeza que alguns aqui já tiveram dias ruins na vida. Vários dias ruins, como eu já tive. Mas eu queria falar o seguinte: pega todos esses dias ruins, acumula eles num só, e pensa no seguinte: não tem esperança de melhorar. É a vida no inferno. Essa consciência de que não há esperança de melhoras. Verso 26. E além de tudo, aí continua Abraão falando, né? Respondendo ao homem sem nome. Outra coisa que eu esqueci de falar. Por que Jesus, tem um segundo motivo, porque Jesus coloca o nome dele de Lázaro. Porque é o seguinte, irmãos, Deus conhece os seus escolhidos pelo nome. Aqueles que Deus não escolheu, Ele não conhece pelo nome. Ele fala o quê? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então esse é um segundo motivo do nome de Lázaro. Então vamos lá. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós e outros não podem. Para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Isso aqui é uma forma de falar o seguinte: esse abismo é eterno. Não existe mudança de estado de um lado para o outro. Onde você está, a pessoa que ele está falando que você está no inferno, você vai ficar aí eternamente. Se você está no paraíso, você ficará no paraíso eternamente. E aí Jesus, no verso 27, diz o seguinte: então replicou, Pai, Jesus continua mostrando que a linhagem dele é abraônica. Que ele está falando para os judeus, lembra os escribas, os fariseus. Então, 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, verso 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Vou parar aqui. De repente, o cara no inferno virou missionário.
Tem que ir lá pregar para os caras, para ser testemunha. Mas, gente, não se engane. Inferno não remedia ninguém. Sabe por que eu estou falando isso? Você notou aqui que se tiver alguém que tem que sair do paraíso e voltar para a terra e pregar, tem que ser Lázaro. Por quê? Porque ele é um pobre coitado. A mesma coisa que ele já pensava na terra quando estava vivo, que não ajudava o Lázaro jogado na calçada, lá no inferno ele pensava a mesma coisa. Se quem tem que sair do paraíso, esse cara, para vir me servir, colocar água, ir lá pregar para os meus irmãos. E o outro ponto importante aqui é o seguinte, que Jesus não tem nada de errado você preocupar com seu irmão de sangue em converter. Não tem nada de errado nisso. Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui é o seguinte, que esses homens viviam numa bolha. Eles nunca iriam pregar o evangelho para aquele miserável. Eles já tinham a sua teologia da prosperidade. Sendo que eles eram prósperos e Deus estava com eles, aquele maldito já estava amaldiçoado, porque estava naquele estado. Logo, se você virar a página, Jesus fala ali, chama os fariseus, no verso 14, chama eles de avarentos. É uma história que toca e choca muito a eles. E aí você tem, aqui no verso 28, com tão poucas palavras, o propósito, e temos também a mensagem. Aqui está o propósito, e aqui está a mensagem. Qual é o propósito? Que lhes dê testemunho. Por que nós estamos na igreja? Para darmos testemunhos de servos de Deus. Tem gente que, por exemplo, está querendo viver nessa sua bolha aqui dentro da igreja. Vem um irmão que ele conhece, entra, converte. Aí você fala assim, não, Deus, aquele cara não. Ele não merece ir para o céu. É a bolha. Aquele cara está amaldiçoado já. É a bolha. Será que aqui existe alguém assim? Eu sou melhor. Eu não falo palavrão nenhum. Então, um propósito que dê testemunho. Qual que é a mensagem? Olha só que lindo isso. Olha, como eu falei no início, que eu poderia ter o título de advertência, que fala assim, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Vejam só, esta é a mensagem que Cristo está tentando passar aqui, para não virem para este lugar de tormento. E aí? Por que ele está no inferno, então? Porque ele não ajudou o Lázaro? Meia verdade. Meia verdade. A resposta está aqui no verso 29. Por que ele está no inferno? Olha só, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que isso quer dizer? Ouçam-nos aqui, a palavra grega é akuo, é a mesma palavra, a palavra acústica vem dessa palavra akuo. Como é que eu vou dar um exemplo? Por exemplo, acho que todos nós aqui, o pai ou a mãe já chamou atenção. Falou assim, menino, você está me ouvindo? Você entendeu? Vai e faz. É essa palavra akuo, ouçam-nos. Mas, ele está no inferno por causa disso? Porque, o que Jesus está falando aqui? Eles têm Moisés e os profetas. O que isso quer dizer? Eles têm a palavra de Deus. Eles têm o Velho Testamento. Nessa época o Novo Testamento não estava escrito. Aí você me diz, mas
Velho Testamento não converte ninguém. Não é base. O Velho Testamento apontava para Cristo. Eu queria que você me ajudasse a entender um pouco. Nós vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 2 Timóteo 3, 14. Isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo. Olha só o que ele escreve lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Eu queria só dar uma parada. Vou continuar no 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras. 2 Timóteo 3, 14 e 15 que nós lemos. Então é Paulo falando para Timóteo. Ele falou assim que alguém ensinou, porque ele fala que aprendestes. Quem é que ensinou isso para eles? Lloyd e Eunice. Está lá no verso, 2 Timóteo, verso 5 do capítulo 1. Ele fala lá o seguinte, olha só. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essas mulheres não tinham o Novo Testamento. Aí você tem essas pessoas do Antigo Testamento esperando a volta do Salvador. Quando Jesus vem, o passo é tranquilo, porque eles estão com o coração em Cristo, esperando o Salvador. A transição é tranquila, eles vão entender. Então, continuando lá, o que Paulo fala? Eu acho lindo esse final, porque é o seguinte: sabes as sagradas letras que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação. Mas como já é Novo Testamento, Paulo vai e joga pela fé em Cristo Jesus. Então, não é desculpa você me dizer que o Velho Testamento não é o livro que vai me converter. Então, por que ele está no inferno? Porque ele não ouviu a Moisés e os profetas. Verso 30. Mas insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha, está aí a palavra. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Ele estava com a consciência limpíssima no inferno dos seus próprios erros. Mas para ele já era tarde demais. Um corpo morto não louva a Deus. Muito tarde de se arrepender. Verso 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, isso termina aqui. Parece assim, o que isso quer dizer? Mesmo se um do morto ressuscitar, não vou acreditar. Isso me fez questionar um pouco esse término dessa parábola. E eu queria convidar vocês, já estou terminando, a abrirem João 11. João capítulo 11. João capítulo 11 é onde se escreve lá e fala da ressurreição de Lázaro. Por isso que eu falo assim que Jesus conhece. Não só o nome Lázaro tinha o sentido de a quem Deus ajuda, porque Deus quem ajuda, é Deus quem vai ao encontro de nós e nos salva. Aí você tem lá em Lázaro, eu queria chamar a atenção o seguinte:
o capítulo 11 de João, verso 43. Olha só aqui. E tendo dito isto, esse é Jesus, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-os e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram neles. Outros, ao verso lá 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos de Jesus que Jesus realizara. Aí o verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Gente, esses caras estavam com o coração tão no lugar errado. Eu fico pensando assim, se fosse eu, que aconteceu isso? Lázaro, ele estava morto por 4 dias. 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou o cara. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia chamar e fazer uma conferência com Lázaro. Um retiro. Lázaro, o que aconteceu? Como é que foi isso, esses 4 dias? E aí convidava de rabeira Jesus Cristo. Mas não, olha só, gente, o que eles fazem? Coração no lugar errado. 48. Se o deixarmos assim, todos crerão neles. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Coração no poder político que eles tinham naquela época. Coração nas suas posses. Nós vamos perder a nossa própria nação. Aí Caifás fala lá no 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis. Isso aqui é um vernáculo para falar o seguinte: vocês são todos uns idiotas. Nem considerais, verso 50, que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação. Mal sabia ele que isso aqui era uma profecia que ele estava acabando de dizer. O que ele estava fazendo aqui? Igual eu te falei, em vez de ter um retiro com Lázaro e Jesus, eles estão ali planejando a morte de Cristo, o assassinato de Cristo. Igreja, muitas das vezes nós estamos pregando um evangelho água com açúcar. O que eu quero dizer? MacArthur, ele fala o seguinte, que uma vez depois de uma pregação, um membro da igreja dele chegou para ele e falou o seguinte: MacArthur, estou preocupado, John MacArthur, esse pastor, com a minha salvação. Aí o MacArthur falou: por quê? Ele disse que a única razão que eu quero ser salvo é para escapar do inferno. Aí o MacArthur respondeu para ele: isso é uma grande razão. Uma grande razão. O problema às vezes é que nós estamos pregando um evangelho água com açúcar, que Deus é bom, Deus é amor, Deus vai te aceitar do jeito que você é. Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. Mas nós esquecemos de falar como João Batista, quando ele veio pregar o evangelho, ele falava assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí o que ele fala? Produzi frutos dignos de arrependimento.
Muitas vezes o evangelho precisa de vir com medo. Porque se não há medo, a pessoa não se pega no evangelho. Aí, MacArthur disse para aquele irmão, pastor MacArthur, ele disse o seguinte: meu irmão, quem sabe você desenvolve o amor de Cristo, conhece a palavra de Deus, lê profundamente a palavra de Deus, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, vai amando a Deus, e este amor vai sobrepujar o medo. Eu queria orar com vocês. Isso não é uma passagem muito fácil de falar e de estudar. Ela tocou muito o meu coração há muito tempo atrás. Espero que hoje nós tenhamos aprendido algumas maravilhas verdadeiras nessa passagem. Vamos orar. Pai Celeste, Pai de amor, o teu ensino é maravilhoso para conosco. Ó Pai, se estamos aqui com medo de ir para o inferno, essa é uma boa razão, Senhor Deus. E é um momento exato para entregarmos as nossas vidas a Cristo. E, Senhor Deus, arrependermos daquilo que temos praticado de errado, Senhor. E voltar para o Evangelho de Cristo. Sermos servos fiéis a Ti, Senhor Deus. Opera em nossos corações. Opera, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.